Em 15 de agosto de 2025, o Força Aérea 1 seguia em direção a Anchorage, no Alasca, onde Donald Trump deveria se encontrar com Vladimir Putin. Seria a primeira cúpula entre os presidentes norte-americano e russo desde o início da guerra em grande escala na Ucrânia. Mas antes do pouso do Força Aérea 1 e antes de Trump apertar a mão de Vladimir Vladimirovich Putin, o presidente norte-americano fez uma ligação que ninguém esperava. Trump telefonou para Minsk e falou com Alexander Lukashenko, a quem descreveu como um presidente altamente respeitado. Para os europeus, a conversa foi um choque. Os países ocidentais haviam se recusado a reconhecer os resultados da eleição fraudulenta de 2020 em Belarus e, consequentemente, não consideravam mais Lukashenko como presidente legítimo do país. Trump estava agora rompendo com esse cordão sanitário ocidental. Logo ficou claro que a ligação não foi um gesto isolado. Apenas um mês depois, os Estados Unidos começaram a suspender gradualmente as sanções contra a Belarus. Primeiro sobre a Companhia Aérea Nacional Belavia, depois sobre o setor de potássio, uma das principais fontes de divisas estrangeiras de Lukashenko, e finalmente sobre o Ministério das Finanças e os bancos estatais. Trump também nomeou um enviado especial para a Belarus, John Cole, que agora viaja regularmente entre Washington e Minsk, negociando a libertação de prisioneiros políticos das colônias penais belarussas. Esses esforços ajudaram a garantir a liberdade de vários detidos proeminentes, incluindo o vencedor do Prêmio Nobel da Paz, Ales Bialiatski, e Andrzej Bosko-Zobut, um ativista da oposição da minoria polonesa de Belarus. Os últimos meses têm sido, portanto, extraordinariamente intensos para Alexander Grigorievich, o ex-diretor de fazenda estatal que governa Belarus com mão de ferro há mais de 3 décadas. No exato momento em que os Estados Unidos aliviam as tensões, a dependência militar de Belarus em relação à Rússia é maior do que nunca. Moscou está usando o território belarusso como base de retaguarda para sua guerra contra a Ucrânia, integrando os sistemas militares dos dois países e incorporando Belarus à estratégia nuclear da Rússia. Ao mesmo tempo, Kiev adverte de forma cada vez mais aberta que o apoio contínuo à agressão russa pode desencadear ataques ucranianos contra alvos no lado belarusso da fronteira. Lukashenko viu-se, assim, encurralado entre as exigências russas, as ameaças ucranianas e uma abertura inesperada dos Estados Unidos. A situação em torno de Belarus levanta uma série de questões. Acima de tudo, o que a administração Trump está realmente tentando alcançar? O objetivo é arrancar Belarus do domínio de ferro de Vladimir Putin? Ou as ambições de Washington são muito mais limitadas? Qual é a posição de Alexander Lukashenko hoje? Ele ainda é um jogador independente ou já foi reduzido ao papel de um governador que apenas cumpre ordens de Moscou? Estas são as perguntas e muitas outras que tentaremos responder no episódio de hoje. Para entender a atual situação precária de Belarus, precisamos voltar aos anos 1990 e ao colapso da União Soviética, quando estados independentes começaram a emergir das ruínas do colosso comunista. Belarus foi um caso único. Ao contrário da Ucrânia ou dos estados bálticos, não possuía uma forte tradição de estatualidade nem uma identidade nacional profundamente enraizada, o que tornava mais difícil o rompimento com Moscou e a marcha para o Ocidente. As realidades econômicas reforçaram essa dependência. A economia belarussa dependia quase inteiramente da Rússia, de recursos baratos e do acesso ao mercado russo. As estatísticas contam a história. No momento da independência, a Rússia representava mais de 80% do comércio exterior de Belarus. Não surpreende, portanto, que os difíceis primórdios da independência e a profunda crise econômica dos anos 90 tenham deixado muitos belarussos profundamente desiludidos e revivido a nostalgia da era soviética. Foi precisamente esse clima político que preparou o caminho de Alexander Lukashenko para a presidência em 1994. Lukashenko obteve 80% dos votos no segundo turno, fazendo campanha com promessas de combater a corrupção e restaurar a ordem ao estilo soviético. Alexander Grigorievich ofereceu aos seus compatriotas um contrato social distinto. A estabilidade tornou-se o tema central do seu governo. Como convinha a um ex-diretor do Sovkhoz, uma fazenda coletiva estatal, Lukashenko apresentou-se como um gestor capaz, mas também como um pai e guardião de toda a nação. Daí o seu apelido popular, Batka, ou Pai. Lukashenko presidiu a ressovietização de Belarus, tanto política quanto economicamente.
Após a eleição de 1994, Batka rapidamente esmagou a oposição e estabeleceu um regime autoritário, ganhando o título de o último ditador da Europa. Em troca do abandono de qualquer sonho de democracia, Lukashenko ofereceu ao seu povo estabilidade econômica. As reformas de mercado foram revertidas, o planejamento central foi restaurado e Belarus reconstruiu laços econômicos estreitos com a Rússia, de forma muito semelhante à da era soviética. Embora economicamente o modelo fosse inerentemente insustentável, ele só podia funcionar porque Belarus tinha acesso ao petróleo e gás russos a preços preferenciais, ao mercado de consumo russo e a empréstimos de Moscou. A aproximação entre Minsk e Moscou avançou rapidamente. Já em 95, Alexander Lukashenko e Boris Yeltsin deram a ela uma estrutura jurídica formal ao assinar um tratado de união aduaneira e um acordo de amizade, relações de boa vizinhança e cooperação. Esses acordos lançaram as bases para o Tratado de 1997, que estabeleceu a união de Belarus e Rússia. O processo culminou no Tratado de 99, que criou o Estado da União de Belarus e Rússia, um acordo que previa a fusão dos dois países em uma única entidade política. A princípio, Lukashenko abraçou o projeto com entusiasmo genuíno. Com Boris Yeltsin cada vez mais fraco, ele esperava que ele próprio pudesse emergir como líder do Estado da União. No entanto, essas grandes ambições políticas foram enterradas em 2000, quando Vladimir Putin se tornou presidente da Rússia. Nas mãos de Putin, o Estado da União e a dependência de Belarus da energia russa barata tornaram-se ferramentas para pressionar Minsk e corroer gradualmente a soberania belarrussa. Em 2002, Putin propôs a incorporação de Belarus à Federação Russa como 6 novas regiões. Para Lukashenko, isso significaria, obviamente, o fim do seu governo. Nos anos seguintes, ele seguiu, portanto, uma política em relação à Rússia que o Dr. Adam Eberhard descreveu como um jogo de aparências. Lukashenko professava lealdade à ideia de unificação e assinava acordos sucessivos sobre uma integração mais estreita, ao mesmo tempo em que evitava consistentemente a implementação de quaisquer disposições que pudessem realmente destituí-lo do poder. Fundamentalmente, Lukashenko nunca desafiou abertamente Putin nem questionou seu próprio status de cliente em relação à Rússia. Ao mesmo tempo, porém, tentou resistir às tentativas de Moscou de colocar Belarus sob seu controle total. Nesse jogo de aparências, Lukashenko fez uso habilidoso da Carta Ocidental. Sempre que as relações com Moscou se deterioravam, Minsk melhorava os laços com a União Europeia e os Estados Unidos e libertava prisioneiros políticos, recebendo em troca um alívio nas sanções ocidentais. Dessa forma, Lukashenko sinalizava a Putin que tinha parceiros alternativos e não se deixava intimidar pela pressão russa. Minsk também se distanciou deliberadamente de algumas das decisões mais controversas de Moscou. Um exemplo foi a anexação da Crimeia, que Belarus nunca reconheceu formalmente. Lukashenko também tentou fortalecer sua posição atuando como mediador. Foi em Minsk que 2 acordos destinados a acabar com a guerra no Donbas foram assinados em 2014 e 2015. Por muito tempo, esse jogo de aparências deu a Lukashenko exatamente o que ele queria. Belarus não foi absorvida, ele permaneceu no poder, e os subsídios russos mantiveram a economia belarrussa à tona. Entre 94 e 2020, estima-se que a Rússia tenha fornecido 35 bilhões de dólares apenas em empréstimos, sem contar subsídios ocultos em energia e matérias-primas. Tudo mudou com a eleição presidencial de 2020. Como as eleições anteriores, ela foi fraudada por Lukashenko. Desta vez, porém, a fraude desencadeou protestos em massa, os maiores na história de Belarus independente. Eles continuaram por vários meses e só puderam ser suprimidos através de uma brutalidade extraordinária por parte dos serviços de segurança. Desta vez, o Ocidente não apenas impôs suas sanções habituais a Minsk, mas também se recusou a reconhecer o resultado da eleição, negando a Lukashenko o status de presidente legítimo de Belarus. Os protestos de 2020 também marcaram um ponto de virada nas relações belarrusso-russas. O isolamento internacional de Lukashenko significava que ele não poderia mais jogar o jogo de aparências que o mantivera no poder por décadas. Depois de 2020, o Kremlin tornou-se o único garantidor da sobrevivência do seu regime e explorou essa posição plenamente. Um ano após a eleição fraudulenta, a Rússia impôs a Minsk um pacote de 28 programas de integração, juntamente com uma nova doutrina militar para o Estado da União de Belarus e Rússia. Juntos, eles redefiniram o relacionamento e tornaram Lukashenko ainda mais dependente do Kremlin. O antigo jogo de aparência chegou a um fim definitivo em 24 de fevereiro de 2022, com a invasão da Ucrânia. As forças russas usaram o território belarrusso para lançar seu principal ataque contra Kiev.
Aeronaves e mísseis decolaram de Belarus, tropas e equipamentos moveram-se pelo país por ferrovias e aeródromos, bases militares e hospitais belarussos tornaram-se parte da infraestrutura da guerra da Rússia. O Ocidente respondeu com sanções não apenas contra Moscou, mas também contra Minsk, empurrando Lukashenko para uma dependência ainda mais profunda do Kremlin. O papel de Belarus na agressão contra a Ucrânia é um bom ponto para perguntar qual posição Lukashenko ocupa hoje. Ele ainda pode ser descrito como um jogador independente ou já foi reduzido ao papel de um governador russo? Talvez a melhor maneira de entender este problema venha de Katya Glod, analista do novo Centro de Estratégias Eurasianas, que descreve Belarus como um estado com soberania desigual. Na política interna, a posição de Lukashenko continua muito forte, graças ao seu controle sobre o aparelho de Estado e os serviços de segurança. Apesar da cooperação mais estreita com as agências russas de inteligência e segurança nos últimos anos, as instituições de coerção de Belarus permanecem leais a Lukashenko. É precisamente a lealdade do exército, da polícia e da KGB que lhe permite continuar governando o país e negociar com Putin em vez de apenas cumprir ordens do Kremlin. O quadro é inteiramente diferente na política externa, na economia e na segurança nacional. Estas áreas estão em grande parte fora do controle de Lukashenko. É neste sentido que Belarus se tornou um estado cliente da Rússia. Moscou não controla todas as decisões tomadas em Minsk, mas define os limites dentro dos quais essas decisões podem ser tomadas. Dito de outra forma, Lukashenko manteve a autonomia tática, mas perdeu a autonomia estratégica. O fato de Vladimir Putin ser agora o mestre absoluto da situação em Belarus é talvez melhor ilustrado pelo Tratado de Garantias de Segurança do Estado da União, assinado em 2024. Ele prevê assistência mútua por todos os meios disponíveis, não apenas em caso de agressão externa, mas também quando a soberania ou a ordem constitucional forem ameaçadas. Na prática, o tratado fornece uma base jurídica para a intervenção russa em Belarus caso os protestos em massa de 2020 se repitam, ou caso surja uma crise de sucessão após a morte de Lukashenko. Em suma, a soberania belarrussa foi drasticamente reduzida nos últimos anos, mas ainda seria errado descrever Lukashenko como apenas um governador da Rússia em Minsk. O termo mais preciso é vassalo, um governante que permanece um ator independente em certas áreas, mas cujo espaço de manobra estreitou-se dramaticamente. Por que Moscou pressionou tão implacavelmente por uma integração mais profunda com Belarus? Seria apenas a obsessão de Vladimir Putin em reconstruir a União Soviética ou há algo a mais? Belarus importa para a Rússia, acima de tudo, devido à geografia. Seu território protege o chamado Portal de Smolensk, que oferece a rota mais direta para a capital russa. O controle de Belarus empurra qualquer linha de frente potencial centenas de quilômetros para o oeste, mas isso é apenas parte do cenário. Belarus também é descrita como uma plataforma a partir da qual a Rússia pode projetar poder em todo o teatro de operações europeu. Dá a Moscou posições avançadas em frente à Polônia, Lituânia e Letônia. Em tempo de guerra, as forças russas poderiam avançar de Belarus e da região de Kaliningrado em direção ao corredor de Suwałki, de aproximadamente 65 km, que é a única ligação terrestre dos estados bálticos com o resto da OTAN. Belarus também oferece uma posição favorável que é um avanço em direção a Varsóvia, e, como os últimos anos mostraram, seu território pode ser usado para atacar a Ucrânia. A fronteira belarrusso-ucraniana estende-se por cerca de 1.084 km, enquanto Kiev fica a apenas 100 km dela. Ao mesmo tempo, os vastos pântanos de Pinsk restringem drasticamente o número de rotas de invasões viáveis. A geografia distinta da Polésia, incluindo os pântanos de Pinsk, desempenhou um papel importante no fracasso da tentativa russa de tomar a capital ucraniana nos dias iniciais da guerra. Belarus é valiosa para o Kremlin não apenas como um corredor para as tropas russas, mas também como uma base de retaguarda operacional. Estradas, depósitos, instalações de reparo, hospitais e aeródromos belarussos apoiaram unidades que lutavam perto de Kiev e Chernihiv. Aeródromos em Gomel, Ziabrovka, Machulinsk e Baranovich e na região de Mozir foram usados para operações aéreas, ataques de mísseis, reparos e transporte. A refinaria de Mozir também forneceu combustível para os militares russos. Mesmo após a derrota da Rússia perto de Kiev e a retirada de suas forças do norte da Ucrânia, o território belarrusso continuou a desempenhar um papel importante na guerra, como base de treinamento, manutenção e industrial. Soldados russos treinaram em campos de tiro belarussos, enquanto fábricas locais fabricam e reparam equipamentos para a máquina de guerra da Rússia.
De acordo com estimativas do grupo de oposição Belpol, até o início de 2025, pelo menos 287 empresas estatais belarusas estavam envolvidas na produção de armas, munições ou componentes para a Rússia. As refinarias belarusas também servem como reserva de combustível para a Rússia europeia sempre que os ataques ucranianos interrompem as instalações russas. Outro benefício de controlar Belarus é que ela imobiliza permanentemente as forças ucranianas. Embora, como já observado, existam poucas rotas favoráveis para lançar um ataque através da fronteira belarus-ucraniana, o simples fato de a fronteira se estender por mais de 1.000 quilômetros significa que cada concentração de tropas, exercício militar ou declaração alarmista de Lukashenko obriga Kiev a manter meios de reconhecimento, fortificações, defesas aéreas e reservas no norte, forças que, de outra forma, poderiam ser enviadas para o Donbas. A ameaça vinda de Belarus foi particularmente aguda no final de 2022 e início de 2023, quando Minsk e Moscou formaram o agrupamento regional de forças e promoveram a perspectiva de outro avanço sobre Kiev. Hoje, apenas cerca de 2.000 soldados russos estão estacionados em Belarus. Esse é um número relativamente pequeno, mas a Rússia controla uma extensa infraestrutura militar lá que poderia ser usada para mobilizar forças muito maiores em curto prazo. Belarus também abriga uma série de instalações que apoiam as operações russas na Ucrânia. Um exemplo foi a rede de 4 estações de retransmissão, operacionais até junho deste ano, que ajudaram a guiar os drones russos, um assunto ao qual retornaremos. O símbolo mais claro da crescente presença militar da Rússia em Belarus é a incorporação do território belarrusso ao sistema de dissuasão nuclear de Moscou. Em 2022, as disposições sobre a neutralidade nuclear foram removidas da Constituição belarrussa. Um ano depois, Moscou anunciou que Belarus havia sido colocada sob o guarda-chuva nuclear da Rússia e que armas nucleares táticas seriam estacionadas em seu território. O número preciso e o local de armazenamento dessas ogivas não foram tornados públicos, embora a segurança reforçada em um depósito perto de Osipovich sugira que a infraestrutura nuclear possa ter sido preparada lá. O próximo passo ocorreu no final de 2025, com o relato da implantação dos sistemas russos Oreshnik na base de Krychev 6. O Oreshnik é um míssil balístico móvel de médio alcance capaz de carregar ogivas convencionais ou nucleares e atingir alvos em toda a Europa. Sua implantação não expande fundamentalmente o alcance da Rússia. Moscou já poderia atingir capitais europeias a partir do território russo. No entanto, basear o sistema em Belarus reduz o tempo de voo, cria rotas de ataques potenciais adicionais e torna mais difícil para a OTAN identificar o local de lançamento. Também carrega significado político para o Kremlin. A presença de infraestrutura estratégica dá à Rússia outra justificativa para manter uma presença militar permanente em Belarus e intervir no caso de uma crise de sucessão. Porém, há dúvidas sobre se as ogivas nucleares ou os sistemas Oreshnik foram realmente implantados. Até agora, as evidências baseiam-se em grande parte em declarações russas e belarrussas, enquanto os analistas de inteligência de fontes abertas têm sido consideravelmente mais cautelosos. Como Belarus já apoia a agressão da Rússia contra a Ucrânia, fornecendo seu território, infraestrutura e capacidade industrial, segue-se uma pergunta óbvia: Belarus entrará formalmente na guerra? A implantação formal de tropas belarrussas na Ucrânia continua improvável, embora Minsk esteja agora institucionalmente mais bem preparada para tal passo do que estava em fevereiro de 2022. As Forças Armadas belarrussas têm atualmente cerca de 48.600 soldados na ativa, enquanto a reserva nominal de mobilização é de 289.500. De acordo com dados compilados pela oposição, o número de soldados contratados aumentou cerca de 50% desde 2022. Belarus introduziu convocações por mensagem de texto, expandiu suas forças de defesa territorial, começou a estabelecer um comando operacional do Sul e intensificou o treinamento de reservistas. Os militares também receberam sistemas de defesa aérea S-400, mísseis Iskander-M e caças Su-30 adicionais, enquanto as brigadas mecanizadas estão criando companhias dedicadas a drones de ataque. Por trás desses números, porém, escondem-se limitações sérias. Belarus tem 4 brigadas mecanizadas, cada uma consistindo de 5 batalhões, mas em tempos de paz elas operam com apenas 30 a 40% de sua força autorizada. Antes de qualquer operação de grande porte, elas teriam que ser reforçadas com reservistas. O componente mais bem preparado consiste em cerca de 6.000 soldados de operações especiais. A 37ª Brigada de Assalto Aéreo, atualmente sendo formada na região de Gomel, deve contar com cerca de 2.000 soldados, mas sua infraestrutura ainda está incompleta. Os militares aprenderam a usar drones, guerra eletrônica e pequenos grupos de assalto, mas carecem de experiência de combate e da capacidade de realizar ataques independentes de longo alcance.
Se as forças belarrussas entrassem na guerra, teriam que operar como parte de formações russas maiores. Isso, por sua vez, exigiria que Moscou mobilizasse milhares de tropas russas para Belarus, algo que o Kremlin simplesmente não pode pagar no momento. Além disso, desde 2022, a Ucrânia minou e fortificou pesadamente terrenos que já eram extremamente difíceis de operar, inviabilizando ainda mais a lógica militar de uma ofensiva belarrussa. O cálculo político é igualmente importante para Lukashenko. Pesquisas independentes mostram que 85% dos belarussos se opõem ao envio do exército para a Ucrânia, enquanto mais da metade critica até mesmo os ataques russos de mísseis e drones lançados do território belarrusso. A repressão reduziu a probabilidade de protestos em massa, mas a mobilização e as perdas no campo de batalha poderiam levar à evasão do recrutamento, recusas em obedecer ordens e fraturas dentro do aparelho de segurança. Lukashenko fará, portanto, tudo o que puder para sabotar qualquer tentativa de levar Belarus diretamente para a guerra. Especialmente agora, porque Kiev tem uma capacidade incrível de retaliação. As forças de sistema não tripulados da Ucrânia teriam identificado 500 alvos potenciais em Belarus, incluindo aeródromos, depósitos, fábricas de armas, instalações militares russas e as refinarias em Mozir e Novopolotsk. A entrada formal na guerra transformaria, portanto, a área de retaguarda russa, anteriormente segura, em uma zona de alvos para ataques ucranianos, forçando Moscou a desviar escassos sistemas de defesa aérea para protegê-la. A mudança nos cálculos da Ucrânia também é visível em sua abordagem à oposição belarrussa. Até o final de 2025, Kiev manteve Sviatlana Tsikhanouskaya à distância. Considerava os contatos com as estruturas belarrussas no exílio como de valor prático limitado e, ao mesmo tempo, como uma potencial provocação a Lukashenko, a quem a Ucrânia ainda tentava dissuadir de se envolver mais profundamente na guerra. Em 25 de janeiro de 2026, porém, Zelensky encontrou-se oficialmente com Tsikhanouskaya pela primeira vez em Vilnius, por iniciativa da Ucrânia, e mais tarde recebeu-a em Kiev. Ele também anunciou a nomeação de um representante especial para as forças democráticas belarrussas. Nos meses seguintes, a Ucrânia impôs 2 rodadas de sanções a Lukashenko e seu círculo íntimo, enquanto o ministro das Relações Exteriores, Andriy Sybiha, anunciou a criação de uma política distinta e sistemática em relação à Belarus. Essa mudança mostra que Kiev não baseia mais suas ações na boa vontade de Lukashenko. Belarus já funciona como base de retaguarda para a Rússia de qualquer maneira. A Ucrânia parece ter concluído que a entrada formal de Belarus na guerra poderia, paradoxalmente, beneficiá-la ao abrir alvos russos em território belarrusso para ataques ucranianos. A aproximação com Tsikhanouskaya é também uma resposta ao degelo entre Washington e Minsk. Kiev está tentando obstruir a reabilitação de Lukashenko e começa a ver a mudança democrática em Belarus como uma garantia de sua própria segurança a longo prazo. Embora as últimas semanas tenham trazido inúmeros relatos de Vladimir Putin pressionando Lukashenko para se juntar à guerra, isso não significa necessariamente exigências para que brigadas belarrussas marchem sobre Kiev. Alguns analistas argumentam que a pressão russa pode, em vez disso, referir-se a operações híbridas contra a Polônia e os Estados Bálticos, particularmente em torno do corredor de Suwałki. Portanto, os cenários mais prováveis envolvem Belarus aprofundando seu papel no confronto com a Ucrânia e a OTAN sem enviar suas tropas para a frente. Para completar o quadro de Belarus como base de retaguarda da Rússia, vale a pena olhar também para a dimensão econômica. O papel de Belarus no apoio à guerra da Rússia trouxe encomendas que suavizaram o impacto das sanções ocidentais. Depois que o PIB caiu 4,7% em 2022, a economia cresceu 4,1% em 2023 e 4,3% em 2024. A Rússia abriu seu mercado para produtos belarussos, deu a Belarus acesso aos seus portos e continuou fornecendo petróleo e gás em termos preferenciais. A retirada de empresas ocidentais também criou espaço para os fabricantes belarussos de caminhões, tratores, máquinas e produtos alimentícios. A recuperação, no entanto, durou pouco. Em 2025, o crescimento do PIB desacelerou para 1,3%. Belarus começou a sentir os efeitos da demanda russa mais fraca, das altas taxas de juros na Rússia e da saturação em um mercado onde os concorrentes russos haviam ressurgido. O problema é agravado pela concentração das exportações belarrussas. Antes de 2020, a Rússia representava cerca de 42% a 45% das vendas externas belarrussas. Hoje, o valor está acima de 65% e, em alguns setores, mais de 90%. Como resultado, qualquer mudança no mercado russo é sentida agudamente pelas empresas belarrussas. Um exemplo é a Yangpur, uma empresa de petróleo de propriedade da Belarusneft.
Depois de registrar um lucro de 35 milhões de dólares em 2024, ela registrou um prejuízo de 18 milhões de dólares no ano seguinte e declarou falência. Outro exemplo é a fábrica de automóveis de Minsk, cujas vendas de caminhões na Rússia caíram 43% em 2025. Minsk respondeu cortando preços. Os produtos belarussos às vezes são vendidos mais baratos na Rússia do que no próprio país, tudo para manter as fábricas funcionando e preservar os empregos. O próprio Lukashenko admitiu que o cimento belarrusso estava sendo vendido no mercado russo por 40% a menos. Esse dumping pode ajudar a cumprir as metas de produção e evitar o fechamento de fábricas, mas corrói a lucratividade e aumenta a dependência das empresas em relação ao crédito. A guerra reforçou, portanto, as antigas características do modelo econômico de Lukashenko: controles administrativos de preços, empréstimos dirigidos pelo Estado a indústrias selecionadas e a subordinação da lógica econômica à estabilidade política. O aprofundamento da dependência econômica e política de Belarus em relação à Rússia torna a abertura de um canal direto com os Estados Unidos enormemente valiosa para Lukashenko. Esse canal é gerenciado por John Cole, enviado especial do presidente norte-americano para Belarus. O mecanismo é notavelmente simples. Minsk liberta grupos sucessivos de prisioneiros políticos e Washington suspende sanções sucessivas em troca. Até agora, cerca de 500 pessoas foram libertadas, enquanto os Estados Unidos removeram sanções sobre os produtores belarussos de potássio e aliviaram as restrições sobre a Belávia e o setor bancário. Cole diz que Washington está preparada para suspender todas as sanções contra Minsk que não estejam relacionadas à guerra na Ucrânia. Também está em discussão o retorno de um embaixador dos Estados Unidos a Minsk, pela primeira vez em 18 anos, e até mesmo uma visita de Alexander Lukashenko à Casa Branca. O que Washington está tentando alcançar? Certamente não a democratização. Ninguém está apresentando tais condições a Lukashenko. O objetivo mínimo parece ser a libertação de figuras da oposição belarrussa e o fim das operações híbridas belarrussas contra a Polônia e os estados bálticos. Alguns relatos da mídia sugerem que Washington também quer aumentar a autonomia belarrussa e ajudar Lukashenko a combater a influência russa. Mas isso parece ambicioso demais para ser tratado com seriedade por qualquer pessoa na capital dos Estados Unidos. Uma interpretação mais plausível, avançada por alguns analistas, é que Belarus serve como um campo de testes para negociações entre Estados Unidos e Rússia. A administração Trump pode querer principalmente mostrar a Putin o que ele poderia esperar se a mediação norte-americana sobre a guerra na Ucrânia acabasse produzindo um acordo de paz. Vale notar que o canal norte-americano opera com a aprovação explícita do Kremlin e Lukashenko informa regularmente Putin sobre o andamento de suas conversas com os Estados Unidos. Há, no entanto, sinais de que ele também está perseguindo seus próprios interesses. Em novembro de 2025, a pedido de Washington, ele libertou 31 prisioneiros ucranianos, incluindo pessoas que haviam agido contra instalações militares russas em Belarus. É difícil acreditar que Moscou tenha visto com bons olhos essa decisão. De qualquer forma, o canal norte-americano tem limitações importantes. As negociações estão sendo conduzidas sem coordenação com a União Europeia. Porém, é Bruxelas quem controla o acesso ao SWIFT. As sanções da União Europeia afetam cerca de 70% das exportações belarrussas e, sem restaurar o trânsito através do porto da Lituânia, a reabertura das exportações de potássio alcançaria muito pouco. Poder-se-ia, portanto, argumentar que os Estados Unidos estão dando a Lukashenko uma chance de reviver seu antigo jogo de aparências, mas apenas em escala limitada. O espaço de manobra de Batka é incomparavelmente menor do que era antes de 2020. Os contatos com o Trump podem melhorar sua posição de negociação, mas não fornecem uma alternativa ao mercado russo ou ao sistema de segurança da Rússia. Isso nos leva à questão final do episódio de hoje. Que futuro espera Belarus e o próprio Lukashenko? A anexação russa é genuinamente uma possibilidade realista? Embora a absorção formal de Belarus não possa ser descartada, Moscou tem pouca necessidade disso hoje. A Rússia já usa o território belarrusso livremente como base de retaguarda operacional, enquanto Minsk permanece política e economicamente dependente de Moscou. Lukashenko, por sua vez, carrega a responsabilidade de manter a estabilidade interna, um arranjo que convém perfeitamente ao Kremlin. Sob as condições atuais, a anexação traria custos sem benefícios significativos. A Rússia não teria apenas que lidar com a resistência da sociedade belarrussa. Se a anexação ocorresse antes do fim da guerra na Ucrânia, Kiev quase certamente tentaria explorar a situação, desestabilizando Belarus e encorajando uma revolta antirrussa. Uma Belarus formalmente soberana é simplesmente um instrumento mais conveniente do que 6 novas regiões da Federação Russa.
Desenvolvimentos mais decisivos podem ocorrer apenas se o Kremlin conseguir terminar a guerra na Ucrânia em termos favoráveis, ou se Lukashenko morrer. Batka nasceu em 1954 e completará 72 anos em agosto. Apesar de governar desde 1994, ele nunca designou um sucessor e eliminou sistematicamente qualquer pessoa que pudesse ameaçar sua posição. Lukashenko fortaleceu recentemente a Assembleia Popular de toda a Belarus, mas ele parece estar preparando-a menos para uma crise de sucessão após sua morte e mais como uma instituição através da qual ele poderia continuar governando nos bastidores, caso optasse por não buscar outro mandato presidencial. Mesmo que Lukashenko tentasse nomear um sucessor e garantir uma transferência de poder controlada, ainda haveria o risco de o Kremlin, se considerasse o candidato escolhido contrário aos seus interesses, invocar as disposições sobre a defesa da ordem constitucional de Belarus. Ao considerar a questão da sucessão, vale a pena lembrar que o próprio Putin é 2 anos mais velho que Lukashenko. Se o antigo diretor de fazenda estatal sobrevivesse ao antigo oficial da KGB, ele poderia ganhar não apenas a chance de escolher seu próprio sucessor em Minsk, mas talvez também uma oportunidade de afrouxar o domínio russo sobre Belarus. Por enquanto, o cenário mais provável é a continuação da trajetória atual, a anexação progressiva. A integração entre Rússia e Belarus provavelmente se aprofundará, mas a anexação formal ainda parece distante. Do ponto de vista do Kremlin, é muito mais útil preservar Belarus como um estado formalmente separado. Isso permite que Moscou a use como uma zona cinzenta, não apenas em seu confronto com a Ucrânia, mas também em seu confronto com a OTAN. Desenvolvimentos mais decisivos são prováveis apenas após a resolução da guerra na Ucrânia, ou após a morte de Lukashenko ou de Putin. Por ora, Belarus permanece independente no mapa, mas sua sobrevivência como Estado soberano pode depender, em última análise, de qual dos 2 autocratas idosos morrerá primeiro.